Oi turma, tudo bem com vocês? Vamos continuar nosso curso então, agora online, não podemos estar juntos presencialmente, mas ainda bem que a gente pode continuar o nosso curso, não é mesmo? Nós já vimos nas nossas aulas lá no IF os componentes de um sistema de abastecimento, a concepção de um sistema de abastecimento, ou seja, como que a água sai de um rio ou de um poço e chega na torneira da sua casa. Cada uma das etapas que a água percorre até chegar na torneira da sua casa. Agora, eu quero ver com vocês, nós queremos ver neste curso como que aquela água do rio é tratada para se tornar uma água potável, ou seja, uma água considerada apta para consumo humano, de acordo com a portaria 2914 de 2011. Está lembrado? A portaria 2914 de 2011 é o padrão brasileiro de potabilidade da água. Existem diversos sistemas de tratamento de água. Cada um deles tem as suas características e diferenciam entre si. O principal sistema de tratamento de água é denominado tecnologia de ciclo completo. A tecnologia de ciclo completo é aplicada em cerca de 95% dos municípios brasileiros. Dessa forma, o foco do nosso curso aqui vai ser essa tecnologia, ou seja, a tecnologia de ciclo completo. As principais etapas da tecnologia de ciclo completo compreendem pré-tratamento, coagulação, floculação, decantação, filtração descendente, desinfecção, fluoretação e correção do pH. A partir de agora, nós vamos ver detalhadamente cada uma dessas etapas. Pré-tratamento compreende o gradeamento, geralmente um gradeamento que pode ser grosso e fino, que ocorre na entrada das estações de tratamento de água. A água que chega na estação de tratamento de água é aquela água que sai do rio ou do poço e é denominada água bruta. Então a água bruta é a água que entra na estação de tratamento e que ainda não recebeu tratamento nenhum. A etapa de coagulação compreende um processo físico e químico. Físico, porque depende da agitação rápida. Químico, porque vai fazer uso de um produto químico que é denominado coagulante. Na coagulação, a adição do coagulante junto com a agitação rápida permite a redução das forças de repulsão entre as partículas que mantém essas partículas, essa sujeira, em suspensão na água. Com a redução dessas forças de repulsão, as partículas podem se aglomerar. A coagulação é um processo que ocorre na unidade de mistura rápida. Como é um processo que depende da agitação e da dosagem do coagulante, a coagulação vai ocorrer em uma unidade de mistura rápida. Essa mistura rápida pode ocorrer por meio de um misturador mecânico, ou seja, de um equipamento movido com um motor, ou através de dispositivos hidráulicos, como por exemplo uma calha Partial. Os principais coagulantes utilizados na etapa de coagulação são o sulfato de alumínio, o cloreto férrico, o sulfato férrico e os polímeros orgânicos, também chamados de PAC. Então, a partir da coagulação, a água segue para a etapa de floculação. Na etapa de floculação, uma vez que as forças de repulsão entre as partículas foram reduzidas, lá na etapa de coagulação, ocorre a formação de flocos. Na floculação, o processo é físico, depende apenas da formação dos flocos, da aproximação desses flocos e, por isso, ocorre em agitação lenta. Em muitos sistemas de tratamento, a floculação ocorre em etapas sequenciais.
2, 3, 4 etapas sequenciais, para que, conforme os flocos vão crescendo, a velocidade de agitação também vá reduzindo, a fim de que não haja quebra dos flocos, porque a agitação maior pode provocar quebra dos flocos e redução da eficiência da floculação. Como eu disse, a floculação ocorre na unidade de mistura lenta, depende de uma mistura lenta. E essa mistura pode ser tanto mecanizada quanto hidráulica, ou seja, assim como na coagulação, a mistura na floculação pode ser através de misturadores mecânicos, ou seja, equipamentos movidos a motores elétricos, ou também pode ser hidráulica, ou seja, através de dispositivos da própria unidade de floculação, janelas, canais de passagem, etc. Após a floculação, a água segue para a etapa de decantação, onde os flocos um pouco mais encorpados, flocos maiores, vão tender a cair, ou seja, sedimentar. Daí o processo de decantação, que é um processo puramente físico também. Os tanques de decantação em geral são tanques grandes, compridos, que vão permitir que a partícula em suspensão, que os flocos formados na floculação tenham tempo suficiente para decantar, para ir para o fundo do tanque, de modo que a água, ao sair por cima do tanque, saia já uma água com uma quantidade bem menor de sujeira do que a água que entrou na estação de tratamento. Além dos decantadores convencionais, existem também decantadores de altas taxas. O que são decantadores de alta taxa? São decantadores menores, decantadores de dimensões reduzidas, capazes de tratar a mesma quantidade de água e que utilizam módulos internos. Esses módulos podem ser de plástico, placas paralelas, de lonas. Esses módulos eles vão auxiliar o processo de decantação, fazendo com que a partícula na massa líquida fique retida no fundo do tanque. Vocês podem ver nos slides as várias fotos que eu disponibilizei para vocês dos decantadores convencionais, tanques grandes, geralmente bem compridos, e eu coloquei para vocês algumas fotos de decantadores de alta taxa, inclusive da montagem, da construção de alguns que eu participei. Essa água que sai da decantação vai então para a etapa de filtração. Alguns flocos podem acompanhar a água na saída da decantação para a filtração, principalmente os flocos que ficaram muito leves, que não ganharam massa suficiente para decantar. Esses flocos vão acompanhar a água na etapa de filtração. E, através da filtração, geralmente em filtros de areia, esses flocos serão removidos. As unidades de filtração são operadas geralmente em fluxo descendente, ou seja, de cima para baixo. O material filtrante geralmente é composto por areia e antracito. A operação pode ocorrer com nível constante ou taxa de filtração constante. E a lavagem geralmente é feita em contracorrente. É por isso que na maioria das estações de tratamento de água existe um reservatório elevado. Esse reservatório serve para fornecer água em vazão e pressão suficiente para levantar, para fazer a expansão do leito filtrante e levar embora toda a sujeira que pode estar comatando ou impedindo a passagem de água pelo filtro, pelo leito filtrante. Após a filtração, a água vai seguir então para a etapa de dosagem de produtos químicos. A primeira etapa é a desinfecção, geralmente feita utilizando-se produtos à base de cloro, seja o cloro gás, seja
produtos líquidos ou sólidos. A desinfecção tem por finalidade a destruição de micro-organismos, principalmente micro-organismos patogênicos. Após a desinfecção, é feita a dosagem de flúor, também chamado de fluoretação, e a correção do pH. Aqui em Rondonópolis, não é feita a etapa de fluoretação, porque metade da água usada no abastecimento público provém de poços, e a água de poço geralmente já tem um teor elevado de flúor. Dessa forma, como a água é misturada nos reservatórios, a água fornecida para a população de Rondonópolis já vem com flúor natural da água proveniente dos poços. Finalmente, a última etapa do tratamento, que compreende a correção do pH, é feita utilizando produtos à base de cal, que pode ser a cal virgem ou a cal hidratada, hidróxido de sódio ou um produto recente também conhecido como o geocálcio. O pH da água, estabelecido pela Portaria 2914 de 2011, deve estar entre 6 e 9,5. Mas, em geral, as estações de tratamento de água fornecem uma água com pH levemente básico e geralmente entre 7,5 e 9. É isso aí, pessoal. Chegamos ao final da nossa videoaula. Espero que a gente se veja em breve, tá ok? Fique em casa. Deus nos abençoe.